gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é para conversar um pouquinho com você sobre batalha espiritual. Será que somente campanhas de jejum e oração, madrugadas de oração, será que somente isso é suficiente para sermos vencedores numa batalha espiritual? Então hoje eu convido vocês para a gente estudar um pouquinho mais sobre batalha espiritual, porque eu vejo que falta um pouco de informação a respeito do que realmente é uma batalha espiritual e o que realmente é necessário para nós vencermos, né, as forças malignas. Então muitas pessoas acham que somente entrar em jejum e oração e fazer campanhas e orar madrugada após madrugada será suficiente para vencer o mal. Mas eu quero colocar aqui uma outra maneira de enxergar a batalha espiritual. Então, assim, gente, nós damos legalidade ao diabo agir na nossa vida quando nós demos brecha, quando nós dizemos sim para os prazeres da carne, quando nós aceitamos as sugestões do inimigo, certo? Quando nós estamos no pecado e não resistimos ao diabo. Então, o que dá legalidade ao diabo agir na nossa vida é nós mesmos, através das nossas escolhas, através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes. Então, eu quero falar um pouquinho aqui para vocês como nós podemos verdadeiramente vencer numa batalha espiritual. E eu quero dizer para vocês que não é suficiente entrar em campanhas de jejum e oração e madrugadas após madrugadas, orando e orando e orando. Isso somente não basta para a gente expulsar as forças malignas da nossa vida. Repito, o que dá legalidade ao diabo agir na nossa vida são as nossas escolhas. O diabo ele não nos força a fazer nada, mas ele sugestiona, ele nos induz. Cabe a gente aceitar ou não. Então nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nossa vida, estudando a palavra, lendo a Bíblia, para que a gente possa se fortalecer e dizer não quando essas sugestões atingirem o nosso pensamento. Eu sempre falo que nós não podemos impedir um pensamento ruim de pousar na nossa cabeça, digamos assim. Mas a gente pode sim impedir que ele faça ninho. Nós podemos dizer não. Nós podemos mudar o foco do nosso pensamento quando nós vemos que o pensamento não é bom, que não agrada a Deus. Então, a nossa primeira batalha é contra nós mesmos. A nossa primeira batalha é por libertação. A nossa primeira batalha é para que a nossa carne morra, para que a nossa carne enfraqueça e o nosso espírito fortaleça. A nossa primeira batalha é o nascer de novo. Então, apenas orar e jejuar sem que haja uma transformação não vai expulsar as forças malignas de agir na nossa vida, na nossa família, no nosso casamento, seja lá onde for, em qualquer área da nossa vida, na área profissional, na área sentimental, na área espiritual, na área familiar, seja ela qual for. Então, se existe algum mal agindo numa determinada área da sua vida, você precisa analisar e descobrir qual é a brecha que você está dando. Porque o que dá legalidade ao diabo agir na vida de alguém é o pecado, tá certo? Então, baseado, em cima disso, eu quero conversar com vocês a respeito de algumas coisas. Então, o que a Bíblia fala a respeito de batalha espiritual? Realmente, a batalha espiritual, ela existe. Ela fala que os servos de Deus estão em constante batalha com os servos do diabo, tá? Então, todo crente, ele está envolvido em batalha espiritual. Não é porque uma pessoa se converteu, que agora ela está caminhando com Jesus, que ela tem Deus para proteger ela, que não vai ter mais batalhas. O próprio Jesus falou que no mundo teremos aflições, mas ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. E o que a Bíblia nos fala a respeito das batalhas espirituais? O que ela nos orienta? Ela fala para a gente resistir ao nosso adversário. Vamos olhar lá o que está escrito em Tiago
capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a primeira orientação que a Bíblia nos dá é resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a Bíblia também nos fala que a nossa luta não é contra os seres humanos, a nossa luta é espiritual. Então, o seu inimigo não é o seu cônjuge, não é o seu chefe, não é o seu pai, não é a sua mãe, não é o seu colega de trabalho, não é o ser humano. A sua luta é espiritual. O diabo, gente, ele quer destruir a humanidade e ele não desiste, né, quando você se converte. Foi o que eu falei antes. Não é porque você se converteu que agora você está livre de batalhas. O diabo não vai desistir. Jesus derrotou o diabo na cruz. Ele derrotou o mundo, ele derrotou o pecado, ele derrotou a morte quando ele ressuscitou, mas isso não faz com que o diabo desista. Vamos ver o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Então, gente, vence o mundo aquele que nascer de novo, aquele que matou a sua carne e fortaleceu o seu espírito. Mas mesmo sabendo que já foi derrotado, o diabo foi derrotado na cruz, mas mesmo sabendo disso, ele não desiste. Olha o que está escrito em Apocalipse 12:12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, por isso, nós precisamos lutar e estar prontos para lutar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então, gente, em que consiste a batalha espiritual? Então, foi o que eu falei no início, a batalha espiritual é tudo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus? O pecado. Andar contra a palavra, andar contra os mandamentos de Deus, andar contra as ordenanças de Deus, tá? E quais são os nossos 3 inimigos? O nosso primeiro inimigo é o diabo. Ele governa as forças espirituais em rebelião contra Deus. Olha o que diz lá em João 10:10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O nosso segundo inimigo é o mundo. O mundo está amaldiçoado por causa do pecado. Ele é dominado pelo diabo e tem muitas tentações. Vamos ver o que está escrito lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. E o nosso terceiro inimigo é a nossa própria natureza. Todos nós temos a tendência para pecar. Nossa natureza é pecadora. E nós precisamos lutar contra esses desejos errados, contra os desejos da carne, contra os prazeres do mundo. Vamos ver o que está escrito lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então, gente, esses 3 inimigos, eles podem atuar na nossa vida juntos ou separadamente. Nós não podemos culpar somente ao diabo as coisas ruins que nos acontecem. A maioria do que acontece na nossa vida é o que colhemos do que plantamos. É fruto das nossas escolhas. Não adianta apenas fazer campanhas de jejum e oração se vocês não negarem a própria carne, se não houver um novo nascimento, se não houver mudança de vida. A batalha espiritual está ligada à transformação, está ligada à mudança. O diabo, ele nos influencia, ele nos sugestiona. Mas se a gente peca, a responsabilidade é toda nossa, não é dele.
porque nós temos o poder de escolha. Nós podemos dizer não às sugestões que o inimigo nos dá, mas se a gente aceita, nós vamos colher as consequências. A Bíblia nos diz que nós devemos resistir ao diabo, rejeitando as mentiras e declarando a verdade da Bíblia. A segunda maneira da gente vencer é não nos contaminando com o mundo, escolhendo obedecer a Deus e não aos padrões do mundo. 1 João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ou seja, quem vive de acordo com o mundo não vive de acordo com o Pai. As leis do mundo são diferentes das leis do Pai. Então, ou nós obedecemos às leis do mundo, que é para satisfazer a nossa carne, ou nós obedecemos à palavra. E a palavra, ela foi escrita para os filhos de Deus, certo? A palavra, ela se torna viva e eficaz para aquela pessoa que aceitou Deus, para aquela pessoa que acredita que Jesus morreu na cruz por ela. Então, ela aceita a Bíblia como palavra de Deus. Quem não acredita, a Bíblia é apenas um livro. E a pessoa não obedece um livro. Ela obedece a palavra de Deus quando ela crê que a Bíblia é a palavra de Deus, que é o manual de vida que Deus deixou e que Jesus é o Salvador do mundo. Então vamos ao próximo passo, como vencer uma batalha espiritual. A Bíblia nos fala também lá em Efésios 6, capítulo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Então, Efésios 6 nos fala da armadura de Deus. São 6 elementos, e nós vamos ver cada um deles, como usar cada elemento. O primeiro elemento é o cinto da verdade, ou seja, a verdade liberta. O cinto, ele une a armadura. A verdade une com as bênçãos de Deus. Jesus é a verdade e as suas palavras verdadeiras estão escritas na Bíblia. Então, como usar o cinto da verdade? Estudando a Bíblia, crendo na verdade, crendo na palavra, aceitando a Bíblia como manual de vida que Deus nos deixou. Então, estudando a Bíblia, conhecendo a vontade de Deus, é o nosso cinto da verdade. O segundo elemento é a couraça da justiça, ou seja, Jesus é a sua justiça. A couraça protege o coração e a justiça de Jesus lhe protege do pecado. Quando você se arrepende dos seus pecados e dedica a sua vida a Jesus, ele apaga a injustiça do pecado do seu coração. Ele apaga o seu passado, ele apaga os seus pecados. Então, como usar a couraça da justiça? Se arrependendo dos seus pecados e crendo que Jesus lhe salvou quando morreu na cruz. Procure fazer o que é certo. O terceiro elemento da armadura de Deus são os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz. Deixe Deus guiar o seu caminho, entregue a sua vida a Jesus. Os sapatos protegem os nossos pés e o Evangelho da Paz protege o nosso caminho. A vontade de proclamar o Evangelho ajuda a evitar muitos caminhos errados, porque o maior testemunho é uma vida guiada por Deus. Como usar os sapatos da prontidão do Evangelho da Paz? Evitando a maldade e a violência. Procure promover a paz em todas as situações. O quarto elemento é o escudo da fé. A fé vence o inimigo. O escudo protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. Como usar o escudo da fé? Na hora da dúvida, da tentação, das sugestões do inimigo, escolha crer em Jesus, escolha olhar para as promessas de Jesus, para as bênçãos de Deus que estão na sua palavra. Procure tirar as suas dúvidas e fortaleça a sua fé. Quinto elemento é o capacete da salvação, ou seja, Jesus salva. Jesus é o nosso Salvador. O capacete protege a nossa cabeça e a salvação protege os pensamentos. Jesus salva da escravidão do pecado.
Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Jesus já te perdoou. Se você já se arrependeu, Jesus já te perdoou. Você também precisa se perdoar e seguir em frente. Jesus perdoou e apagou os seus pecados. Como usar o capacete da salvação? Passe mais tempo pensando nas coisas de Deus e rejeite os maus pensamentos. Eu sempre digo que nós não temos como impedir que os pensamentos passem pela nossa cabeça, mas nós decidimos quais pensamentos vão fazer ninho na nossa cabeça.